Quais são os ingredientes para o sucesso? Ousadia? Criatividade? Personalidade? Bom, não há uma resposta certa para essa questão. Mas é certo afirmar que os componentes citados impulsionam para um algoritmo próximo ao sucesso. A produtora R2O Filmes e a hamburgueria Luz Câmera Burg fazem parte de um mesmo aglomerado. E apesar de fornecerem serviços totalmente diferentes entre si, têm em comum os mesmos donos, que com muita ousadia souberam administrar ambos os negócios com muita competência. A R2O Filmes surgiu na Faculdade de Rádio e TV, criada pelos então alunos e futuros sócios Rodrigo e Neto. Ela começou como uma produtora fictícia, utilizada pelos amigos para a produção de vídeos pedidos pela faculdade. Com o término do curso, os amigos continuaram com o projeto R2O Filmes. Mesmo sabendo que é muito difícil, mercado concorrido, é difícil abrir empresa no Brasil, a gente era inexperiente completamente e tal, mas pelo fato de a gente gostar e a gente se dar bem, não queria se separar, não, vamos continuar com isso aí. E continuamos fazendo festa, trabalho pequeno, então até que nós pegamos um cliente um pouco maior, foi a Forma Turismo. E aí, que era um trabalho um pouco mais legal, que tratava a gente já mais ou menos como uma produtora, apesar de ainda ser os moleque, mas eram os moleque terceirizados, a gente não era funcionário deles. Então, e daí a gente começou a investir na própria empresa, então o dinheiro que a gente recebia, em vez de pegar para nós e gastar tudo, apesar de ser pouco, a gente comprava equipamento, uma câmera, mandou fazer cartão de visita, e aí foi indo até entrar o Fabiano na sociedade, ajudar a crescer o negócio, a trazer mais clientes, e aí a produtora cresceu. Juntou-se a eles Fabiano, irmão de Rodrigo, e os três se tornariam os principais sócios da produtora. Eles viriam inaugurar, alguns anos depois, a hamburgueria Luz Câmera Burg, que começou como uma hamburgada entre amigos e sócios. Mas essas hamburgadas começariam a atrair muita gente, e eles começaram aí a participar de feiras gastronômicas. A brincadeira foi ficando séria e o negócio acabou crescendo mais do que os sócios podiam imaginar. Isso daí pra gente era brincadeira, nosso slogan era fazemos hambúrguer por diversão. Realmente não tinha interesse, mas no fundo aquela ideia começou a amadurecer. Como não era o nosso primeiro negócio, que o primeiro negócio já era a produtora, que era o que a gente já trabalhava, já tirava uma grana da produtora, a hamburgueria começou uma ideia, tipo, sem muitas pretensões no início, depois foi tendo, mas a gente não precisava já de uma vez conseguir, que precisasse que aquilo desse dinheiro pra gente. Tanto a decoração do Luz Câmera Burg como a da R2O Filmes são uma curiosidade à parte. Os estabelecimentos são decorados a partir de materiais considerados descartáveis pela maioria. São objetos que ganharam uma nova roupagem, fazendo jus à filosofia de dar um novo entendimento ao material. Como, por exemplo, a parte interna da hamburgueria se passa toda dentro de um container. Assim como no bar deles, dando um charme a mais para quem for curtir um hambúrguer com a família e os amigos. Eu sempre gostei de pensar um pouco diferente da caixinha, assim, em quase tudo que eu faço. Aos 18 anos eu tinha uma namorada que eu falei pra ela que eu queria morar numa casa de container. E ela achou a coisa mais bizarra do mundo, e sentado num bar eu desenhei o projeto dessa casa como ela seria em 2 containers. Minha mãe é decoradora, eu comentei com ela e ela achou um puta absurdo. Mas essa ideia ficou na cabeça, e aí de um tempo pra cá eu comecei a ver que morar em container era uma coisa viável. E aí tinha essa ideia, eu falei, cara, um dia eu quero ter um negócio de container. Quando teve a oportunidade do terreno e fazer uma hamburgueria, deu na hora, propus para os meus sócios, eles abraçaram a ideia de primeira. Puta, demorou, vamos fazer de container que é legal, que é bacana, que é descolado, que é diferente. E a gente foi atrás de um arquiteto que tivesse experiência com construção de container, porque a gente não tinha, apesar de ler algumas coisas, não é difícil. Acabamos contratando um arquiteto que desenhou exatamente como a gente queria, ele projetou, fez o desenho da planta, baseado no que eu e meu irmão a gente já pensava, no que a gente já tinha visto por aí de hamburgueria, como a gente queria, espaço, área e tal. E aí fizemos uma hamburgueria em container, quisemos deixar
maior parte de container possível aparente, sem revestir nem por dentro nem por fora. O máximo que a gente revestiu foi a partir da cozinha, porque tem que ter azulejo, por uma questão de Anvisa. E a parte de decoração foi 95% eu e meu irmão que fizemos, de ir atrás, de fazer, de desenhar um móvel, de procurar, de dar um novo entendimento para algumas coisas. Na hamburgueria há também um pequeno espaço conhecido como Gift Shop, uma área destinada à comercialização de camisetas e bonés, que seria tanto de uma linha própria da empresa, quanto de uma desenvolvida com a parceria da marca Just Approve. Impera entre os sócios um desejo de expandir ainda mais a marca, com os futuros produtos que já estão sendo planejados para vendas posteriores. As conquistas começam com os sonhos. A R2O Filmes e a Luz Cameraburg vieram dos sonhos de Rodrigo, Neto e Fabiano. Mais do que isso, vieram através da força de vontade e da ousadia e criatividade deles. Misturar duas coisas que aparentemente não têm ligação nenhuma não foi empecilho nenhum para eles. Quando você acredita em seu produto, tudo torna-se possível. A qualidade que a produtora demonstra em seus vídeos é a mesma demonstrada pela hamburgueria em seus hambúrgueres. Com essa ousadia, pode-se acreditar em um horizonte muito mais amplo e frutífero para essas empresas. Um futuro tão focado como a lente de uma câmera e tão delicioso quanto um hambúrguer.